Beleza? Bem-vindo ao canal. E lá vamos nós de novo. Uma nova série com os X-Men de 97 vem chegando ao streaming da Disney. E é claro que vem muita bobagem no pacote. Um dos roteiristas já admitiu que eles vão com tudo quanto à chamada identidade política. Acho que muita gente se lembra da série dos X-Men da década de 1990 e todos devem ter gostado dela. Mas, quando a Disney anunciou o remake dessa série, já me preparei por desastre. E o que se sabe até aqui é que a série abraçou todo um elenco woke. O produtor Bo DeMaio disse que não haveria motivo para refazer a série que não fosse inserir conteúdo woke nela. Tudo indica que veremos muitos arco-íris. Para começar, nem todos os personagens terão a dublagem original em inglês. Isso vai acontecer porque o produtor quer que os personagens tenham a mesma voz da etnia do personagem. Segundo ele, isso será uma representação autêntica. Então, o elenco será tipicamente estereotipado, como os wokes sempre fazem. Mas, qual o sentido de dublar um personagem só porque o dublador se parece com ele? Acho que os dubladores deveriam usar a sua voz para dar vida aos personagens. O produtor também fala em conceitos vagos e imprecisos, como justiça social e aceitação social. Ele acha que os X-Men foram criados para expressar determinados grupos sociais que, na visão dos wokes, não são representados. Os X-Men foram criados porque Stan Lee queria criar um novo grupo de heróis, mas estava cansado das origens, como o personagem ser picado por uma aranha radioativa ou ser atingido por raios gamas, por exemplo. Então, segundo Stan Lee, ele pegou o caminho mais curto e mais fácil e disse que todos os personagens seriam mutantes, e estaria tudo explicado. Segundo ele, há mutantes na vida real, como animais com 5 pernas. Desse jeito, Stan Lee poderia criar quantos ele quisesse e apenas diria que eram mutantes. Assim, um deles poderia mover objetos com a mente, outro poderia disparar raios ópticos e assim por diante. Eles simplesmente tinham nascido com o gene X ou gene X. Era só isso e mais nada. E agora transformaram esses personagens de quadrinhos em personificações das suas identidades políticas. Foram feitos para o público que gosta de fantasia e de escapismo, e assim que eles fizeram sucesso. Eles não foram criados para aqueles obcecados com ideologias políticas extremistas. Eles sequestraram esses personagens. Isso que eu chamo de inveja. São personagens vestindo colãs coloridos e fazendo coisas legais. Agora, esses extremistas querem inserir a sua política radical. E é isso que esse remake dos X-Men é: ressentimento. Nunca imaginei esses personagens como a Aurora, que é africana, ou a Jubileu, que é asiática. Sempre me importei com suas qualidades e personalidades. Ciclope sempre foi o bom sujeito, Magneto o malvado, e a Aurora sempre partia para a briga. Ela sempre teve um visual legal e chamava a atenção. Já a Vampira, na série de 1990, era deslocada, queria fazer parte, queria que as pessoas gostassem dela, queria ser tocada e queria que as pessoas a aceitassem como ela é. Segundo os produtores dessa série atual, essas são características do público LGB. E eu só vou dizer até aqui para não ter problemas com o YouTube. Eles acham que a Vampira abraça essa suposta causa, uma vez que ela estava sempre lutando para ser aceita. Mas eu acho que limitar a personagem a esse determinado público é um desserviço com a personagem, já que todas essas situações, como querer ser aceito, querer fazer parte, querer que as pessoas gostem dela, são causas universais, pertencem ao ser humano e não a uma parcela da sociedade. Mas empurrar a personagem para ser uma alegoria, um estereótipo desse determinado público, apenas mostra qual é a prioridade dessa nova série. E essa prioridade é destacar essa parcela do público que sequer se interessa pelas histórias dos X-Men e alienar a parte do público que realmente se interessa e que é responsável pelo sucesso desses personagens. Toda essa alegoria política não passa de babação de ovo. Segundo o site Bound into Comics, um obscuro personagem mutante chamado Morph, e que pode mudar de forma, será o que chamam de não binário,
Já temos uma personagem que muda de forma, a Mística, e esse Morph é apenas um personagem redundante. E ainda, segundo eles, esse tal de Morph terá uma interessante amizade com o Wolverine. Então, ele irá se transformar em uma mulher, ou coisa que o valha, mas sempre irá voltar à sua forma original, masculina. Mas, como estamos no mundo modernoso, esse tal personagem não binário não é suficiente. E os produtores querem usar ainda outros pronomes. Não tenho a menor ideia do que esse povo pretende fazer com esses super-heróis. Mas o produtor disse que essa nova série será uma alegoria completa para o ativismo político. Ele diz que os X-Men devem tratar de temas como justiça social e aceitação. Mas, de novo, Stan Lee nunca quis que seus personagens fossem guerreiros da justiça social, com uma pitada de extremismo político e uma visão torpe, narcisística e distorcida do mundo. Então, vemos a criação dele ser deturpada nas mãos de gente que sequer foi responsável pelo sucesso dos personagens. Eles não sabem com o que estão lidando e nunca leram um gibi de super-herói, muito menos um dos X-Men. E assim o legado do Stan Lee cai em mãos erradas, e eles tomam decisões que ninguém gosta e alienam o seu próprio público. Eles são apenas um bando de aproveitadores que pegam algo que foi tornado popular por um determinado público e se negam a sequer respeitar o criador, seus personagens e o seu público. Eles enxergam apenas um pedestal para disparar seu monólogo e a sua música de uma nota só, de forma patética, como sempre. Mas vivemos em um mundo modernoso. Como prova, basta olhar essas personagens femininas retas e sem curvas. Nada que lembre uma figura feminina de verdade, e nada que se assemelhe às personagens da década de 1990. A vampira, por exemplo, está reta se comparada à sua figura original. Esse visual só é popular entre os ativistas. Tudo isso é feito para afastar o público masculino, e as personagens são andrógenas, como seres humanos ambíguos. A vampira não é mais uma mulher, é como se ela fosse um pré-adolescente, muito magro, e usasse o seu uniforme. É claro, no processo, o traseiro da vampira foi roubado e abduzido. Esses ativistas não têm limites e não têm noção também, e certamente não terão uma segunda temporada dessa série. O Professor X queria que os mutantes vivessem em uma sociedade por seus próprios méritos. Já o Magneto queria que eles fossem vistos como seres superiores. Ser escolhido para algo, por ser um ativista, preenche apenas a visão do Magneto. E o mais engraçado é perceber que essas pessoas forçam a visão do vilão, do Magneto, dizendo que as pessoas seriam forçadas a aceitá-las. Como eles podem escrever a história dos X-Men se eles agem como o principal vilão dessa série e vão contra tudo aquilo que os X-Men defendem? Como disse o economista Thomas Sowell, quando as pessoas se acostumam com o tratamento preferencial, o tratamento igual parece discriminação. Eles vão continuar a destruir tudo aquilo que gostamos desde a infância. Na visão deles, os X-Men surgiram para fazer uma alegoria das pessoas gays. Sabemos que isso não é verdade, mas, mesmo que fosse, por que eles só estão dando tanta ênfase para isso agora, em 2024? Por que alguém não fez isso antes, se essa alegoria fosse verdade? Além disso, quem tanto precisa disso que os ativistas chamam de representação não passa de um narcisista. E ainda há mais um problema. Nas histórias originais, os mutantes eram perseguidos. Eles não eram celebrados por grandes corporações, por governos, pelo setor educacional e cada instituição cultural que existe. Se fosse assim, eles seriam uma hegemonia e não uma minoria. Termino o vídeo com essa citação do livro 1984, de George Orwell. Abre aspas. Cada registro será reescrito, cada pintura será repintada, cada estátua e cada prédio serão renomeados e cada data será alterada. E o processo continua dia após dia, minuto após minuto. A história deve ser parada. Fecha aspas. Então era isso, pelo jeito, eles nunca vão parar. O que acha dessa história toda? Deixa aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.